50% do que eu sou hoje, do que você é hoje, de todo mundo que a gente conhece hoje, é a alimentação. De 5 anos para cá, meu estado hoje físico, biotipo, mental, de saúde, são das minhas escolhas. Então, é muito diferente. Muitas pessoas chegam e falam, mas a minha genética, a culpa sempre é da genética, não permite que eu seja mais saudável. Não, isso não tem nada a ver. Genética com o estilo de vida da pessoa, é o que a gente fala da epigenética, né? A genética vem de berço, a gente não muda, mas a gente pode adaptar. Aí é a epigenética. É o ambiente que você está inserido, é o acesso à informação, é a vontade de você querer fazer mudar, é a vontade de você ver. Tem um exemplo na família, segue. Acontecer algo de ruim com alguém próximo, toma aquilo como exemplo de não seguir. Não, desculpa, mas não é só... a gente não está tratando só musculação ou exercício físico e nutrição. São várias outras vertentes. São várias outras coisas dentro desse contexto que vão te levar ao resultado das suas escolhas. E as escolhas são as coisas mais importantes, que isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Que eu acho que em todos os podcasts a gente falou muito das nossas escolhas, que são as escolhas que mudam a nossa vida, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Perfeito. Então, assim, eu sou muito fã daquela frase que é a mente sã em corpo são. Então, a partir do momento que a gente está bem fisicamente, em termos de saúde, qualidade de vida, então a chance de a gente ter algum problema relacionado ao nosso psicológico, à nossa psique, é muito baixa. Então, é uma frase que eu levo para o resto da vida, é uma frase que eu gosto de usar em consultório, em sala de aula, e eu acho que é a base para a gente entender que é simples, basta a gente querer. Né? E é o mais difícil, muitos não querem, porque a zona de conforto, Rafa, como o nome está falando, é muito confortável, né? Mas quando se sai da zona de conforto, a gente vê que aquele conforto era falso, vamos dizer assim, né? Que o conforto de verdade é a gente ter uma expectativa, uma qualidade de vida. Você está se sentindo bem, não tem coisa melhor, né? Eu tenho 2 provas na minha vida, né? E a minha principalmente, eu sou hipertenso. E assim, a minha hipertensão, já saindo de um assunto, mas ainda dentro dessa vertente, foi da pandemia para cá. Fica tranquilo, nós estamos batendo papo aqui, tá Foi bem legal. Da pandemia para cá. Então, o pessoal olha para mim, mas Jefferson, 35 anos, hipertenso. Não, hipertensão não escolhe idade. Meu pai era hipertenso, eu já tinha um perfil genético. É um histórico, né? Já tenho um histórico. A questão é que eu acelerei, né? Por conta de quê? Estresse. Olha o quanto, não só é você estar bem fisicamente, mas o quanto nosso psicológico influencia no nosso estado físico. Então, o boom da pandemia foi o boom que eu tive. Eu ainda mais trabalhei 16 horas por dia. Chegava em consultório 7 da manhã, saía 4 da tarde, num sábado, minha mãe me ajudando. Era minha secretária. Porque a rotina era intensa. Dormia para acordar, ia para a empresa logo cedo, preparar a aula, preparar a palestra. Então, assim, foi uma estafa muito grande e não estava cuidando de mim. Então, eu cuidava dos outros, não cuidava de mim e eu acelerei todo esse processo. E isso é com qualquer doença que tenha perfil genético. Então, hoje, eu tomo a minha medicação controlada, porém, é como eu disse, algumas coisas a gente tem que passar na pele para poder valorizar e ver o real sentido. Eu tive que passar na pele. Apesar de, na minha vida, no meu histórico, alguém muito importante para mim, que era meu pai, também passou. E assim, eu precisei perder meu pai para entender que certas coisas eu tinha que começar a mudar. Principalmente no sentido de cuidar da saúde. Eu fui um cara que há 20 anos cuido da saúde dos outros e não cuidava da minha. Ia para academia 1 a 2 dias, não caminhava ou não fazia uma corrida, não praticava atividade física, trabalhando, até uma hora não, chega, eu preciso cuidar um pouco mais de mim. E hoje eu sou o reflexo dessa minha escolha. Eu acho que hoje eu não estaria tão bem como antes em termos da minha psique, do meu estado físico, entendimento, discernimento. Entendimento, trabalho, nessa minha parte pessoal, enfim, eu só tenho a agradecer, mas isso foi uma escolha minha. Sim. Então, quando a gente faz uma escolha já intencionada, é muito difícil não dar certo.
Então a gente vê que uma coisa leva a outra. Sim. Né? Essa é uma questão que também é uma coisa que a gente fala bastante, a gente discute bastante. Essa questão de você se conhecer, né? Porque, lógico, hoje eu entendo que todas as dores que a gente passa, elas vão nos levar a um propósito muito maior. Claro que se a gente entende isso. Sim. E eu sempre menciono que quanto antes a gente entender isso, a gente vai mudar o nosso futuro, com certeza positivamente, mas esse entendimento precisa acontecer. Então é importante esse autoconhecimento. Você teve, lógico, as coisas aconteceram com você e você entendeu que as dores que você sofreu hoje te levaram onde você está. E isso, lógico, são com todas as pessoas. O que eu quero dizer aqui é sobre a questão de você se vitimizar, de falar, olha, poxa, aconteceu comigo, nossa, não era para acontecer comigo. É a mesma coisa, e você sabe muito bem do problema na minha perna. Foi por escolhas que eu tive antes quando eu era mais jovem, né? Bebia demais, saía muito, enfim. E aí eu tive, e para quem não sabe, para quem tá chegando agora, e para quem nunca ouviu a minha história, e eu não vou contar a minha história aqui, mas só um parênteses, eu tenho uma prótese, né? Eu tive osteonecrose na cabeça do fêmur. O Jefferson foi o cara que fez meu pós, né? Que cuidou de mim no pós. Então, se vocês me veem aí todo dia na academia, é graças a esse cara também. Aproveitar aí para mandar um abraço pro Dr. Esdras, que um dia ele vai ver esse vídeo com certeza, que foi um cara aí que me ajudou muito. Então, assim, a gente precisa entender que as nossas escolhas, elas nos levam aonde a gente vai chegar. No entanto, a gente precisa entender que aquilo que aconteceu com a gente, de fato é culpa nossa. Enquanto antes a gente entender isso, os nossos resultados vão mudar. E é muito fácil dizer não, né? É muito fácil a gente não querer mudar. Então eu sempre comparo, e a gente conhece sempre alguém dessa maneira, que com uma pessoa que ainda não iniciou uma prática de atividade física, que sempre coloca aquela desculpa, né? Então assim, não gosto de musculação. Tem muita gente, beleza. Coloca no YouTube, coloca em casa, vê exercício. Faz em casa, faz no sofá, pega um saco de feijão, pega uma garrafa de água, se exercita, caminha na rua, é de graça, não gosto. Então sempre vai ter aquelas pessoas que vão colocar uma dificuldade para uma solução. Não dá para dar desculpa mais, né? Não dá. Até a hora que a conta chega. E todo mundo conhece alguém assim. Então, infelizmente, várias pessoas vão ter que passar por isso para poder entender. Mas aí é que vem, o acesso à informação é muito grande hoje, tanto informação de qualidade ou não. Mas saber filtrar, saber de onde veio e querer entender é uma facilidade que eu não tinha na minha época, a gente não tinha. Então, o poder hoje que um podcast tem, o poder hoje que uma rede social tem, é gigantesco. Tanto para o positivo e negativo. Tanto para o positivo quanto isso para o negativo. Então, mas não basta só assistir, não basta só escutar. Eu quero tirar disso alguma coisa para mudar algo na minha vida que eu ainda não estou satisfeito. Vou começar uma atividade física. Vou me alimentar melhor. Cara, posso só abrir um parênteses aqui? Eu já falei isso com algumas pessoas e acho que